Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é a professora Lara, responsável por grande parte das aulas de vocês aqui nesse curso preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui no Eixo Família, nós achamos importante e interessante para vocês que estão se preparando para entrar na carreira pública, para se tornarem peritos judiciais oficiais, né, integrando o quadro de servidores do TJ de São Paulo, trazer algumas informações relacionadas à atuação do psicólogo no contexto das varas de família. Por quê? Em que pese a gente ter ali alguns conteúdos da parte da legislação, as normativas do Conselho Federal de Psicologia, a bibliografia cobrada no edital, no que se refere à atuação nas varas de família, ela já é bem específica. Então, a gente tem o livro da Doutor, nós temos capítulos de alguns livros que versam sobre entrevista com criança nas varas de família, a resistência da criança ao contato com um dos pais na ocasião ali do divórcio, e outros textos mais críticos relacionados a essa intersecção da psicologia e as varas de família. Mas antes disso, para que vocês consigam compreender melhor esse contexto de atuação, eu resolvi incluir essa aula aqui para vocês, para dar um panorama geral, porque a atuação do psicólogo nas varas de família, mesmo realizando avaliações psicológicas, é diferente da atuação do psicólogo nas varas de infância, que integra outro eixo aqui do nosso curso, e também é diferente da atuação nas varas criminais. Então, a gente fala assim, né, noções sobre a atuação, para compreender em quais situações o juiz vai pedir essa avaliação psicológica, qual é o peso que ela tem dentro dessa situação, por que crianças são entrevistadas, adolescentes são entrevistados, enfim, um pouco dessas temáticas, mas para que vocês consigam compreender também quais são as normativas, qual legislação que rege essa atuação, para que fique mais claro para vocês esse contexto, tá? Isso porque o edital ele já é bem específico em alguns temas dentro das varas de família. Mas antes, para melhor compreensão, eu achei importante trazer isso dessa forma, né, mais narrativa aqui para vocês, e não com material de apoio, nada disso, mas noções sobre a atuação do psicólogo nas varas de família. Tá? Se essas aulas estão sendo importantes, interessantes para vocês, não deixem de nos dar um feedback, de realmente assistir a aula. Quem tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários. Eu estou sempre olhando aqui a plataforma do curso para responder para vocês, tá? Pessoal, então, no que se refere à guarda e convivência de filhos, né, de crianças e adolescentes com os seus pais na ocasião do divórcio deles. Hoje, gente, nós temos então os processos que correm nas varas de família, a gente tem diferentes temáticas, e as temáticas que mais recrutam, que mais demandam a atuação do psicólogo, realmente são os processos de guarda, convivência e alienação parental, que acaba sendo uma classe processual em que pese toda a discussão sobre a pertinência, sobre a adequação, sobre revogação da lei da alienação parental, tá? E esse é um tipo de processo, pessoal, permeado por questões subjetivas, né, que envolvem a prole, que envolve patrimônio, que envolve pensão e que envolve o divórcio propriamente dito. Hoje no Brasil, o divórcio ainda é um tabu, né, em que pese os números estarem aumentando significativamente a cada ano. Nós temos que nem sempre as pessoas encontram informações de qualidade relacionadas a essa situação que uma família pode vivenciar, principalmente no que se refere ao reflexo disso nos filhos, os impactos que eventualmente o divórcio pode ter na prole, impactos positivos e impactos negativos. Lembrar sempre que é uma decisão dos pais. Se um casal, né, que está casado, decide se separar, os dois concordam com isso, é um divórcio consensual. E conseguem também decidir sobre questões relacionadas aos filhos, então, com quem eles vão morar, se eles vão ter a guarda compartilhada, se, por exemplo, vai passar os dias da semana com o pai, final de semana com a mãe, como eles dividirão as despesas, enfim, várias decisões ali relacionadas aos filhos. Mas esse casal, mesmo no momento do divórcio, consegue decidir, então, eles vão apenas homologar esse acordo que eles firmaram. Porque o Estado brasileiro, gente, ele intervém o mínimo possível no seio da família, né? Dentro ali da intimidade das famílias. No contexto das varas de família, o Estado, representado pelo juiz, só vai intervir quando uma das partes, ou se ambas as partes, procurarem o Poder Judiciário para tomar uma decisão, tá? Para
Porque a decisão se sobrepõe ao poder desse pai, ao poder dessa mãe, porque um deles procurou o poder judiciário, então recorreu ao sistema de justiça para resolver questões das famílias. Outra situação em que nós temos a intervenção do Estado é na violação de direitos de crianças e adolescentes, e dela na vara da infância. Então o Estado ele também vai precisar intervir porque tem uma criança ou tem um adolescente em situação de risco. E aí, então, esse casal não conseguiu decidir, às vezes a comunicação está muito difícil. Nós temos que lembrar, gente, que o divórcio é uma decisão muito impactante para todos os membros da família, tá? E não raro as pessoas realmente não conseguem conversar, não conseguem se tolerar em meio a essa situação. E em várias situações, infelizmente, a gente vê que a necessidade dos filhos acaba ficando em segundo plano nesse momento ali mais conturbado. E aí então tem início um processo judicial. Por quê? Eu preciso que uma pessoa externa, não é, representando a lei, representando o Estado e com poder de decisão, decida o que é melhor para o meu filho. Se é morar comigo, se é morar com o pai dele, eu não quero a guarda compartilhada, ou então, eu até aceito a guarda compartilhada, mas eu não concordo com o regime de convivência proposto pelo pai. Enfim, então tudo isso vai para um processo judicial, conforme as petições que são elaboradas pelos advogados, para que cada uma das partes, para que esse pai, para que essa mãe, defenda ali o seu ponto de vista em relação à criança. Não raro nessas situações, gente, a criança é realmente disputada. Os dois querem que a criança tenha residência fixa com ele, né, passe a maior parte do tempo com ele, e às vezes não tem tanta abertura, não só no diálogo, mas em flexibilizar a convivência com outro pai, com outra mãe. E isso a gente tem vários motivos, né? Não é o foco aqui desse nosso bate-papo, mas que podem fundamentar esse comportamento, tá? Nós temos hoje, então, no Brasil, a modalidade de guarda unilateral, em que apenas um dos pais é o responsável, o oficial, o guardião dessa criança, e o outro não perde o poder familiar, continua tendo ali acesso e direitos em relação à criança, mas não tem a guarda. A guarda fica com essa mãe ou com esse pai que detém a guarda unilateral. É um tipo de guarda vigente. No entanto, já desde 2014 e vindo aí inspirado em outros países que viu quão benéfico não só a modernização legislativa, mas a continuidade da convivência da criança, tanto com o pai quanto com a mãe, no contexto do divórcio e independente da relação conjugal entre eles, então adotou o modelo, né, inspirado em outros países, da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, gente, hoje é um instrumento muito avançado do direito de família que prevê que tanto o pai quanto a mãe são importantes para o desenvolvimento da criança, em detrimento de visões mais antigas, que colocavam uma primazia da figura materna na vida da criança. Então, como se a mãe fosse mais importante do que o pai. A lei da guarda compartilhada, ela vem aí para mostrar que ambas as figuras são importantes para o saudável desenvolvimento e as questões envolvidas nos motivos do divórcio, por exemplo, não devem interferir nas decisões sobre a guarda. Então, hoje, a guarda compartilhada, ela é a regra no Brasil, tá? E a exceção é quando um dos pais não concorda, não tem interesse na na guarda compartilhada, então às vezes é um pai que mora em outra cidade, ou um pai que não se opõe à mãe ficar com a guarda unilateral, tá? Ou um pai que está internado fazendo um tratamento de saúde, ou uma mãe também, tá? Mas quando um deles não concorda, não tem interesse, na verdade, com obter, né, manter essa guarda compartilhada. Assim como era no casamento, porque se a gente for pensar no período de casamento de um casal, dos pais, eles tomavam decisões em conjunto, né? Ambos detinham ali o poder familiar e ambos eram guardiões dessa criança. Então a intenção é que essa criança tenha a continuidade da convivência e da responsabilidade dos seus pais em relação a ela. Mas em muitas situações, o casal não concorda com a guarda compartilhada e entra com um processo justamente por isso. Então, o juiz, né, novamente, a gente tem a guarda compartilhada como regra e não como exceção. Em situações que configuram suposto risco em relação a essa criança, se é um pai ou uma mãe que faz uso de substância entorpecente, que se representa realmente, e a outra parte consegue comprovar isso no processo, ou trazer indícios ali de que é perigoso, é inadequado e não atende ao melhor interesse da criança
que esse pai ou que essa mãe tenha a guarda compartilhada, isso pode ser um dos motivos para o juiz, então, não deferir a guarda compartilhada. Então, a guarda vai continuar com a mãe, por exemplo, o pai vai ter direito de convivência, mas a mãe é a guardiã. Só que, para o juiz poder fundamentar e se embasar melhor nesse tipo de guarda e na regulamentação de convivência com o pai ou com a mãe, ele vai ouvir profissionais alheios ao direito, profissionais que não integram ali, não são atores do processo judicial enquanto detentores do conhecimento do direito. Então, ele vai fazer uso de profissionais da psicologia, do serviço social, mas principalmente da psicologia, para melhor análise e compreensão da dinâmica familiar, desse contexto familiar, neste momento. Então, são esses processos, pessoal, em que não tem acordo, não tem diálogo e o juiz precisa dessa outra ciência para ter acesso e ter contato com os membros dessa família e analisar conforme o conhecimento específico que ele tem, expressando o seu resultado por meio do laudo psicológico, para auxiliá-lo nessa tomada de decisão, tá? Nessa situação, gente, a atuação do psicólogo é uma avaliação psicológica que, pelo Código do Processo Civil, se chama perícia, né? É perícia psicológica. A gente tem outros tipos de perícia também, mas quando é um psicólogo que faz, é a perícia psicológica, e ela entra como uma prova dentro do processo. É uma prova pericial, uma prova técnica. Um processo judicial, se vocês já tiveram oportunidade de ter acesso ou até tem algum processo judicial, ele é instruído, né? Ele é composto de vários tipos de prova. Então, nós temos as provas documentais, nós temos as provas testemunhais, né? Então, pessoas que comparecem em audiência para que o juiz faça a inquirição delas para melhor convencimento ali, para melhor tomada de decisão, e as provas periciais, a avaliação psicológica, a perícia psicológica, então é uma prova técnica, é uma prova realizada por um expert naquela matéria, para auxiliar o juiz nesse processo de tomada de decisão. Então, o perito ele atua, gente, conforme decisão judicial. Tá? Então, seja você um psicólogo autônomo ou você integrante ali do quadro de servidores de um tribunal, você vai receber esse processo e vai cumprir essa determinação judicial. Então, entendam que essas pessoas que serão avaliadas nesse processo são pessoas, primeiro, que estão vivenciando uma situação muito difícil, que não conseguiram resolver por elas, né, por si só, decisões importantes sobre a vida dos filhos e sobre a vida delas, e vêm, então, encaminhadas pelo juiz. Não raro, essas pessoas têm muita resistência em comparecer, não concordam com o divórcio, não concordam em ter um processo judicial, não concordam em ter que vir até um psicólogo para discorrer sobre aspectos íntimos e aspectos da família, e cujas informações serão depois expressas nesse documento que é o laudo psicológico, tá? Então, essas pessoas, eu posso escolher não ir nessa avaliação, se o juiz determinar? Gente, não, é uma decisão, uma determinação judicial. Se o perito agenda ali a avaliação, as partes não comparecem, é preciso comunicar isso no processo, né. Então: "Ah, Lara, mas quantas entrevistas são feitas? Tem um protocolo?" Não tem, gente. Nessa temática de atuação, nós temos autonomia para a escolha do número de entrevistas, se vamos aplicar testes, quem da família nós vamos atender. E aí entra num ponto importante, que é justamente sobre as entrevistas lúdicas com crianças e adolescentes que vivenciam um processo judicial. Então, esse processo na vara de família, ele existe para resguardar o direito à convivência familiar das crianças e dos adolescentes. Foi uma decisão tomada pelos adultos, o divórcio, sim, mas isso impacta diretamente o saudável desenvolvimento da prole, das crianças e dos adolescentes. Então, hoje, já há alguns anos, a gente tem documentos internacionais que fundamentam essa atuação. Nós temos como direito da criança ou adolescente serem ouvidos nos processos judiciais que dizem respeito a elas. Durante muito tempo, a criança ela foi muito falada, né? Muito se falava sobre ela, mas pouco ela falava, e principalmente nos processos judiciais. Então, já tem algum tempo que é uma normativa e é um direito resguardado para que as crianças tenham conhecimento sobre processos judiciais que envolvem sua família, desde que consigam compreender, desde que tenham acesso a informações que dizem respeito ali, que sejam importantes conforme a sua capacidade de entendimento, a sua idade, grau de compreensão, né, que não sejam expostas a informações que não são adequadas para ela, tá? Mas as crianças têm o direito de serem ouvidas, então, por isso, elas comparecem, sim, para as avaliações psicológicas periciais nos processos de vara de família e nas outras varas também.
Tá? O direito da criança ser ouvida, gente, não quer dizer que a criança vai escolher, né, que a criança vai decidir. A criança não é o juiz do processo. Inicialmente, quem toma as decisões pela criança? O pai e a mãe. Né? Então, em famílias ali, pensando em situações que não há um divórcio, uma separação, pai e mãe que decide. Não é a criança que decide questões relacionadas a qual escola ela vai estudar, que horas ela vai tomar banho e questões ali do dia a dia. Mas, de repente, naquele momento, e a intenção do Poder Judiciário é sempre fazer com que o poder de decisão, a médio e longo prazo, volte para esses pais, para que esses pais, essas famílias, não fiquem dependentes do Poder Judiciário, para toda e qualquer decisão sobre a vida do filho tenha que ser levado para um processo e para um juiz que nem conhece as partes, né? É, decida sobre ela, tá? Mas talvez naquele momento os pais não estão conseguindo tomar essa decisão. Então quem que vai tomar? É o juiz. Muita gente, até muitos profissionais, muitos pais também confundem, acham que a criança vai para avaliação psicológica para decidir, para dizer de quem ela gosta mais, com quem ela quer morar. E isso não se sustenta, gente. Isso é um mito, isso é um equívoco que a gente toda oportunidade que nós, enquanto psicólogos judiciários tivermos, nós precisamos esclarecer para as pessoas, para as partes e para os profissionais. Por quê? A criança não tem o mesmo grau de compreensão da realidade que um adulto tem. Segundo, para a criança, considerando, né, criança e adolescente, considerando serem sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento, seria e é muito difícil tomar uma decisão como essa. Com quem você quer morar? De quem você gosta mais? E decisões que não cabem a ela nesse processo. Então, ser ouvido não quer dizer que as crianças vão escolher, mas nós vamos sim considerar e muito as informações e os sentimentos dessa criança, as relações estabelecidas com as figuras parentais, as dinâmicas, a rotina, para melhor instruir esse processo judicial. Tá? Então, às vezes, tem criança que chega, tia, para você que eu tenho que falar com quem que eu quero morar? Minha mãe falou que é para eu vir aqui porque eu tenho que escolher se eu quero morar com meu pai ou com a minha mãe. Não, gente, até é importante esclarecer isso já para os adultos nas primeiras entrevistas que são feitas. Tá? Então, com a criança, não é esse tipo de abordagem direta que é feito. Tá? Então, isso a gente tem que ter muito claro. Então, é direito da criança, sim, ser ouvida, comparecer. Faremos uso de técnicas, instrumentos ali para compreensão do mundo interno e do mundo externo também, da rotina dessa criança, mas não cabe a ela o poder de decisão. Tá? Pensando em todas essas informações que eu trouxe anteriormente para vocês. Então, o perito ele vai conduzir os procedimentos periciais, que tem aí um tempo reduzido, então, de acordo com o prazo que o juiz estabeleceu. Quando não é possível cumprir ali, se o juiz deu 30 dias, por exemplo, e as partes faltaram muito, ou uma das crianças ficou doente, ou você, enquanto perita, ficou doente, peça um prazo, explique o que aconteceu, mas sempre informe no processo. Tá? Isso é bem importante. Então, o perito vai fazer isso. E o resultado do trabalho do perito é expresso de forma escrita. Então, a importância de escrever um laudo bem elaborado e que seja claro e compreensivo para as outras pessoas, as outras ciências que terão acesso a esse documento que integra, como eu falei para vocês, uma prova pericial dentro do processo. Porque o que não pode acontecer é esse laudo ser escrito destoante ali, né, em dissonância com o que prevê o Conselho Federal de Psicologia ou com graves falhas técnicas e éticas, e daí ser uma prova descartada do processo. Então, o advogado comprovou ali que o laudo, na verdade, que o perito fez, tem uma estrutura de parecer psicológico, e está fora do que prevê o Conselho Federal, e ele vai impugnar. Né, essa prova pericial não vai ser considerada. O que acontece? A gente tem várias implicações para o perito sobre essas falhas graves na atuação, mas também pensar na revitimização dessas crianças, porque o juiz, para decidir esse processo, ele vai continuar precisando dessa prova técnica, né? Que é uma das provas dentro do processo, mas tem um peso grande. Por quê? É uma outra ciência que vai trazer um outro olhar e esclarecer muita coisa. Tem gente que fala, o perito, ele é o farol do juiz no que se refere às subjetividades e à psicologia ali. Então, o juiz vai ter que nomear um outro perito. Essas pessoas que já vêm com uma resistência muito explícita em algumas vezes, terão uma resistência maior ainda e essa nova prova técnica, essa nova prova pericial precisará ser feita. Uma vez, gente, que encerra a avaliação, o perito não tem mais acesso, não tem mais contato com essas pessoas. Tá? Mesmo que, vamos supor, passou 2 meses e o perito terminou a avaliação dele, já entregou o laudo no processo, e as pessoas vêm e pedem uma nova avaliação. O perito não pode, o perito só atua conforme decisão judicial, determinação judicial. Se isso acontece, qual que é a recomendação? Olha, eu não tenho autonomia, eu não posso fazer uma nova
avaliação psicológica da sua família, mas a orientação é que você, por meio do seu advogado, faça essa solicitação no processo, o juiz vai apreciar. Se ele decidir por uma nova avaliação, ele encaminhará o processo. Se ele encaminhar para mim, entrarei em contato para fazer essa avaliação, tá? Então, isso é bem importante. E a gente tem várias outras questões técnicas e éticas envolvidas no trabalho do perito, mas só para contextualizar vocês sobre isso, sobre essas temáticas e a importância de, nas varas de família, a gente ter clareza sobre qual é a demanda, qual é o fenômeno que nós precisamos avaliar, porque nunca é uma avaliação de apenas uma pessoa. Nós temos pai, mãe, um filho, dois filhos, precisamos também expandir os muros ali da nossa sala de atendimento, não centrar essa avaliação apenas nessa tríade, né, pai, mãe e filho, mas o perito ele pode e deve fazer uso de documentos que constam no processo, solicitar documentos, contato com escola, outros profissionais, tá bom? Espero então, gente, que essa breve, né, essa breve narrativa aqui sobre as especificidades nessa seara de atuação tenha sido esclarecedora para vocês e aproveito para desejar boas aulas.